Olá a todos, tudo bem? É com muita alegria que estamos aqui para falarmos um pouquinho de Espiritismo, das leis morais, criadas por Deus e que regem o funcionamento da nossa vida, as nossas relações com o Criador, as relações conosco mesmo e também com os demais. Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, disse uma frase lapidar: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou, em algumas traduções, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com isso, ele estava querendo dizer uma verdade profunda de que nós temos liberdade para agir, temos o livre-arbítrio, liberdade de pensar, liberdade de consciência, para podermos fazer eventualmente qualquer coisa que esteja ao nosso alcance. Porém, nem tudo que nós temos condição de fazer nos é interessante, nos convém, está de acordo com as leis maiores criadas por Deus. E aí nós nos lembramos da liberdade, desse conceito tão debatido aí ao longo dos séculos. Muitos povos ao longo da história foram dominados por outros. Eles não tinham a sua autonomia, não tinham sua liberdade de ação, liberdade de definir seus destinos, dos seus cidadãos, como Estado, como uma nação independente. Israel, a terra onde Jesus nasceu, sofreu com isso ao longo de muitos séculos, talvez milênios. Muitas vezes conquistando terras, sendo conquistados por outros povos, outras vezes essa nação sofrendo a terrível chaga da escravidão durante alguns séculos, quando eles viveram no Egito. Depois conquistaram a Terra Prometida, mas sempre em guerra contra povos estrangeiros daquela região, vizinhos, nunca tendo ali a tranquilidade ao longo de vários séculos. Tanto é que quando Jesus encarnou entre nós, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Todos devem se lembrar daquela famosa passagem, quando os fariseus tentam colocar Jesus numa armadilha, perguntando se era permitido, lícito, pagar tributo a César, apresentando então uma moeda a Jesus. E Jesus, sabendo que se ele respondesse de um jeito, por exemplo, de que é lícito pagar tributo a César, os fariseus iriam colocá-lo contra os seus conterrâneos, os judeus, que ali viviam sob o jugo romano. Porém, se Jesus dissesse que não era lícito pagar tributos a César, então os fariseus colocariam Jesus contra o Império Romano. Bom, naturalmente, ninguém gosta de pagar impostos, tanto é que o nome é isso, é algo imposto, não é algo voluntário. Voluntário é doação que nós fazemos, utilizando a nossa liberdade. Imposto não, é algo que o Estado nos cobra para ele poder custear as suas despesas. Se já é complicado pagar imposto para uma nação, para o seu Estado, quando a nação é independente, o que imaginar ali dos judeus daquela época que pagavam impostos para uma nação estrangeira que dominava Israel? Então esse era o contexto no qual os fariseus levaram esta pergunta, essa pegadinha, na verdade, a Jesus. E Jesus muito sabiamente disse: o que você vê nessa moeda? A figura de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando de forma clara que nós temos as nossas obrigações materiais, as nossas responsabilidades civis enquanto cidadãos do mundo, e não podemos nos furtar a elas. Mas também temos as nossas obrigações espirituais. Deu uma resposta sábia, correta, que calou a boca aos fariseus. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando não só de liberdade de um povo, de uma nação, de ter a faculdade de se estabelecer, mas também a liberdade do indivíduo, de poder ir e vir,
Muitos povos ao longo da história foram escravizados. Quando, por exemplo, um país entrava em guerra com outro, e aí o país perdedor, né, os seus habitantes eram tomados como escravos. Mas também, né, muitos escravos foram tomados, né, à força com objetivos mercantis, né, de servir a outras pessoas simplesmente porque elas assim se julgavam superiores. E com isso as pessoas perdiam o domínio de si mesmo, né, o direito de pertencerem a si mesmo, o que é uma derrogação clara da lei natural, porque todos nós temos o direito natural de pertencermos a nós mesmos. E a gente vê isso no capítulo 10 do livro 3º, contido em O Livro dos Espíritos, obra magistral publicada por Allan Kardec, que contém um conjunto de 1019 questões que ele dirigiu aos espíritos superiores. E essas respostas, devidamente comentadas por Kardec, estão ali organizadas, né, neste livro. E numa das questões, né, Kardec, estudioso que era, né, indaga os espíritos a respeito da lei de Deus, da lei natural. E eles respondem na questão número 621 que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Curioso, né? Porque se nós pensarmos ali onde é que está escrita a lei de Deus, tentarmos achar, não vamos encontrar de forma literal, objetiva, clara, mas de forma intuitiva, se nós raciocinarmos, refletirmos, se nós separarmos um tempo para a meditação, para a reflexão, para a oração, sentiremos fluir em nós, muitas vezes, opiniões, conselhos, apontamentos a respeito do que nós devemos fazer. Sempre quando nós agimos assim, de boa vontade, com fé, buscando uma inspiração superior para algo importante na nossa vida, a resposta do alto jamais falta. E aí nós vamos perceber ali, né, através de vagas intuições, qual caminho seguir, o que fazer para tomar o rumo certo. Mas, obviamente, nem sempre agimos dessa forma. Muitas vezes agimos por impulso e, como dizem os espíritos superiores, né, no livro dos espíritos, nos esquecemos da lei de Deus. E é por isso que acontecem as revelações. Nós temos que, ao tempo de Moisés, aconteceu uma revelação importante. Os 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, não cobiçar o que é alheio, amar a Deus sobre todas as coisas, não lançar falso testemunho, quer dizer, não mentir. A época de Jesus também, ele veio recordar muito do que havia sido dito na lei de Moisés, durante os profetas, né, que o precederam, mas mais do que simplesmente relembrar a lei, ele trouxe ensinamentos novos e exemplificou como ninguém o amar ao próximo como a si mesmo. Dizia ele: ouvistes o que foi dito pelos antigos, que repudiareis a vosso inimigo, mas eu vos digo que não resistais a ele. Dizia Jesus também que se alguém lhe convidasse para andar 1000 passos, que andasse com ele 2000 passos. Que se alguém pedisse a túnica, lhe que oferecesse também a capa. Que se alguém lhe batesse numa face, oferecesse a outra. Não se trata de uma atitude passiva, de subserviência ao mal, não. A outra face aqui não é a face física, é a face moral. Quando somos agredidos, como somos quando somos maltratados, o que Jesus recomenda nós fazermos? Recebemos o mal, mas devemos oferecer a face do bem, a outra face. Naturalmente que isso exige uma atitude interior muito forte, de muita coragem. Por isso que jamais é uma atitude passiva. Então Jesus veio ali recordar a lei de Moisés, mas acrescentar outros ensinamentos mais avançados, né? Como o do perdão, como do fazer ao outro aquilo que nós queremos que nos seja feito.
Não apenas a virtude negativa do não fazer ao outro o que nós não queremos que isso nos seja feito, porque este é um princípio básico de justiça. Jesus veio acrescentar a esse princípio de justiça um princípio de amor, de altruísmo, que é fazer, ir ao encontro do outro, da mesma forma como gostaríamos que o outro viesse ao nosso encontro. Mas Jesus sabia que as pessoas daquela época, muito ignorantes, não estavam ainda em condição de entender tudo. E ele prometeu que haveria uma nova revelação, uma terceira revelação, o Espírito de verdade, que viria, recordaria tudo o que Jesus havia dito, porém sem alegorias, sem os adereços, sem as interpretações equivocadas que tomaram conta do cristianismo ao longo dos séculos, e traria explicações novas, mais racionais, adequadas ao espírito da época. E assim, no centro do mundo, no centro cultural, na capital do mundo, naquela situação que ela era Paris, foi quando, em 1857, algumas décadas depois de ter havido a Revolução Francesa, trazendo, ainda que de forma incipiente, os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, então nesse meio, nesse caldo cultural de efervescência, o plano espiritual resolveu se manifestar de forma mais efusente em relação ao mundo. É claro que os espíritos sempre se manifestaram entre nós, sempre estiveram presentes, porque isso faz parte das leis de Deus. Mas naquela época houve uma intensificação. Até que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um educador magistral, que havia publicado inúmeros livros, dirigido escolas, né, um pedagogo que havia tido Pestalozzi como seu mestre, né, de ensino. Ele então foi instado a averiguar aqueles fenômenos que embalavam as mesas girantes nos salões de Paris. A princípio, né, Hippolyte Léon Denisard Rivaio achou aquilo um absurdo. Isso deve ser fraude, deve ser um mágico qualquer que está usando um truque diferente e animando as pessoas. Não vamos dar ao trabalho de analisar isso, mas um certo amigo insistiu bastante e ele resolveu então observar aqueles fenômenos físicos, materiais, né, que divertiam as pessoas. E profundo espírito, né, que era, observou que por trás daquelas observações fúteis se escondia algo um pouco mais transcendental, verdadeiro, e tomou a si mesmo a tarefa de investigar a fundo aquilo, de forma científica, racional, lógica, observando os efeitos, deduzindo a partir deles qual é a sua causa, e então ele percebeu que aqueles fenômenos escapavam às explicações ordinárias das leis materiais, que à época eram conhecidas, escapavam ali à questão da dilatação da matéria, do magnetismo, da eletricidade. Mais ainda, foi quando ele observou que o próprio fenômeno que se comunicava realizava movimentos e as pessoas colocavam então letras no chão, né, e a mesa iria se movimentando, né, para apontar, né, o pé da mesa em direção às letras, e com isso podiam se formar palavras, frases, discursos inteiros. Depois se aperfeiçoou o método, né, adaptando um lápis numa prancheta, e algumas pessoas se aproximavam e forneciam então um fluido magnetizado, que à época não era muito conhecido, e o lápis então se movimentava. E esse próprio fenômeno que, ao ser questionado, né, o que ele era, ele que respondeu que era a alma daqueles que até pouco tempo atrás estava entre nós de forma encarnada. Eram os espíritos que haviam, né, e sobrevivem, né, à morte física, a morte que é apenas do corpo, porque a alma, esta é imortal. Foi então que ele resolveu investigar, questionar, e o primeiro livro foi publicado em 18 de abril de 1857, que foi o Livro dos Espíritos. E lá, né,
nós aprendemos que Deus criou o universo que nós conhecemos, o universo material, mas também criou o espírito. Espírito e matéria são os dois elementos gerais do universo. A matéria, né, que inicialmente se apresenta como um fluido cósmico universal, uma matéria primitiva, elementar, quintessenciada, mas que através de combinações desses fluidos dá origem a todos os corpos que nós conhecemos na natureza. Tudo que os cientistas hoje estudam, né, esse nosso universo material, seja no nosso corpo físico, ou nas galáxias, ou no nosso planeta, tudo isso é modificação desse fluido universal primitivo. Mas também Deus criou o princípio inteligente, e esse princípio inteligente também evolui. Ele passa pelas fases, né, inferiores da criação, até atingir um estado tal que ele toma consciência de si mesmo e o pensamento então é contínuo. A partir desse momento, não mais chamamos este ser de princípio inteligente, mas de espírito, quando ele então passa a habitar corpos humanos. Ainda corpos rudimentares, primitivos, que quando se manifestam em um determinado mundo, são espíritos ainda bastante atrasados, em mundos primitivos, são nômades, ainda não dominam a agricultura, vivem nas cavernas, estão ali balbuciando as primeiras palavras, desenvolvendo a linguagem. Podemos dizer nesse ponto em que esse princípio inteligente se tornou espírito, que ali nós temos ali um ser como se fosse uma página em branco, com um livre-arbítrio ainda bastante acanhado, e que ele vai desenvolvendo, né, à medida que a sua inteligência se desenvolve, e as próprias dificuldades materiais, as provas, né, para ele manter a sua sobrevivência, porque ele tem que lutar contra a inclemência da natureza, contra o frio, a chuva, contra as doenças, contra os animais ferozes. Ele precisa todos os dias, através da caça, buscar o seu alimento, garantir a sua sobrevivência. É uma vida bastante complicada, bastante dura, mas nesse trabalho necessário à sua evolução anímica, ele vai desenvolvendo a inteligência. Criado, portanto, simples e ignorante, todos nós fomos criados assim, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, a mesma origem, com o mesmo potencial de evolução, de crescimento e de desenvolvimento. Naturalmente que Deus jamais para de criar um só segundo, né? Não conseguimos conceber, né, o nosso Criador descansando, né, como nós verificamos nas páginas do Antigo Testamento, né, no livro Gênesis. Não, Deus não descansou no sétimo dia, ele não para jamais. Então há de se imaginar que existem espíritos mais velhos, mais experientes. Enquanto aqueles outros estavam ali já lutando para a sua sobrevivência nas cavernas, né? Espíritos ainda muito atrasados, vivendo em mundos primitivos, outros espíritos criados antes por Deus já haviam atingido as culminâncias da sua evolução espiritual. E assim, os mais adiantados vêm em socorro dos mais atrasados, numa permuta, numa solidariedade universal. Pois bem, fomos criados simples e ignorantes, como uma página em branco. E à medida que vamos passando pelas reencarnações, pelas provas da vida, vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Inteligência essa que vai sendo conquistada pelo espírito, através do seu próprio esforço, vontade e trabalho. É interessante observar isso, que Deus não concede privilégios a ninguém. Talvez pudéssemos imaginar, não seria interessante que Deus nos houvesse criado já seres perfeitos? Com todas as faculdades intelectuais, artísticas, com todo o nosso senso moral plenamente desenvolvido? Se isso acontecesse de fato, onde estaria o nosso mérito? Tudo aquilo
teria sido concedido sem nenhum esforço. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, quer que nós sejamos os responsáveis pela nossa conquista espiritual. Como se fosse um trabalho, como se fosse não, porque é um trabalho nosso, do Espírito, da sua evolução ao longo de muitas reencarnações. Sim, porque uma só, evidentemente, não é suficiente, não é, para nós atingirmos a plenitude espiritual em todas as áreas do conhecimento, nas artes, na filosofia, nas ciências, na moral. Como fazer isso em apenas uma única existência? Jesus já dizia: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Na verdade, nós nunca atingiremos a perfeição de Deus, né? Porque Deus é o infinito dos infinitos, né? De todas as suas perfeições. Mas ele quis dizer que nós temos um potencial praticamente infinito de evolução. E para atingir esse potencial não conseguimos numa só existência física, por mais profícua, proveitosa que ela tenha sido. Seria como dizer para um aluno que está indo ao jardim da infância que naquele dia ele já sairia com o conhecimento de um prêmio Nobel, com a habilidade artística de um Mozart. Se bem que Mozart, com poucos anos, já ele produzia prodígios na arte, porque era um espírito já velho, experimentado, já trazia a arte, né, diante de si. Mas imagine um ser que ainda não teve contato com a arte, com o conhecimento, como pode, num dia só de escola, por melhor que seja essa escola, ele adquirir toda aquela plenitude? Impossível. Por isso que uma existência só, de alguns anos, de algumas décadas, que é um nada, um cisco, perante a nossa imortalidade, essa existência não é suficiente para nós adquirirmos essa perfeição. E naturalmente nós, diante disso, temos a liberdade, né? Liberdade de agir, de pensar, porque é, né, uma lei natural. Liberdade de pensar, liberdade de consciência, porque sem ela, como nós teríamos o livre-arbítrio para agir? Como nós teríamos, né, a responsabilidade pelos atos que nós praticamos se não temos liberdade de agir? Seríamos então qual um robô, uma máquina, um autômato, que não age com liberdade, que nem aquele bonequinho ventríloco que as pessoas, muitos artistas utilizam para entreter outras pessoas. Aquele bonequinho não tem vida própria. Ele obedece ao comando, né, do ser do artista que está ali por trás dele, que faz vozes, né, que mexe, que gesticula, ou uma marionete, né? Podemos imaginar, ou um robô, por mais que ele tenha sido programado pelo ser humano, usando inteligência artificial, usando as melhores tecnologias disponíveis à época, que consegue pular obstáculos, fazer cambalhotas, consegue responder a perguntas que nós formulamos ali em linguagem natural. Mas não deixa de ser uma máquina produzida por o homem que não tem ali liberdade de ação. Ele não tem como de uma hora para outra decidir fazer aquilo porque ele acha que aquilo é melhor. Ele se baseia ali num banco de dados, num algoritmo, numa programação muito interessante, muito avançada, mas não passa disso. Diferente de nós, espíritos, criados à imagem e semelhança de Deus. Aquela bela metáfora da Gênesis, né, contida no livro Gênesis de Moisés, dizendo que nós temos inteligência, capacidade de pensar, de agir. E é graças a isso que nós seremos os responsáveis pelos nossos atos. A liberdade de consciência, portanto, é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Não há como imaginar uma sociedade avançada, civilizada, com muito progresso, sem que as pessoas tenham liberdade de consciência. O que não significa liberdade para fazer qualquer coisa, né? Porque sempre quando nós temos outra pessoa ali junto de nós, a nossa liberdade naturalmente passa a ter uma certa limitação. Ela termina quando começa a do nosso semelhante.
Tanto é que os espíritos respondem que o ser humano seria completamente livre, talvez, se ele estivesse no deserto, sem ali ninguém. Mas ainda assim, ele teria que ter responsabilidade pelos atos que ele faz em relação ao seu próprio corpo. O nosso corpo é um presente de Deus para a nossa encarnação. Ele nos pertence em termos, né? Porque depois de alguns anos, ele volta ao pó. A matéria se dissolve. É uma dádiva divina a encarnação. Mesmo o nosso corpo, que nós julgamos nosso, no fundo pertence a Deus, que pode dispô-la quando Ele bem o quiser. Daí a nossa responsabilidade de cuidar bem dele, do nosso corpo. Senão, responderemos por isso quando desencarnarmos. Do que fizemos desse valioso veículo de que temos para a nossa evolução espiritual. Cuidamos bem dele? Ou o malbaratamos, abreviamos a nossa existência, o machucamos? Muitas pessoas que renascem ali com uma previsão espiritual de viver durante várias décadas, acabam desencarnando muito antes, em virtude do mau uso que ele fez do seu próprio corpo, ingerindo substâncias que vão lhe fazer mal e vão lhe prejudicar o organismo. E ali temos então o uso do livre-arbítrio de forma equivocada, trazendo nesse caso dolorosas consequências, não só nessa encarnação que foi abreviada, mas em outras futuras. Porque nada que nós fazemos, nada do que nós dizemos, nada do que nós pensamos fica sem a necessária resposta perante a vida. Tudo tem resposta. É o princípio de ação e reação ou causa e efeito. Quando nós pensamos no bem, estamos ali criando formas, pensamentos agradáveis que podem ajudar a nós mesmos e a outras pessoas. Pensamentos de otimismo, de bem-estar, de auxílio, pensamentos de perdão, de paz, de amor, pensamentos de cura. Quando nós emanamos esses pensamentos, que são as vibrações, eles atingem o seu objetivo em nós mesmos, no nosso corpo, mas também em outras pessoas que nós queremos beneficiar à distância. Por outro lado, pensamentos malsãos, negativos, de pessimismo, de mau ânimo, de mau humor, pensamentos muitas vezes eivados de rancor, de ódio, ressentimento, de desejo de fazer o mal, de praticar a vingança, são alimentos tóxicos que nós estamos emanando e ao mesmo tempo consumindo. É claro que esses pensamentos vão criar uma atmosfera diante de nós como se fosse uma nuvem sombria, cinzenta, né? Que nem naqueles desenhos animados antigos, né? Que aparecia uma nuvem, uma tempestade aqui na nossa cabeça, com raios, né? E trovoadas. Assim, nós poderíamos dizer, nessa metáfora, né? Que seriam esses nossos pensamentos sombrios, negativos, que nós emanamos, às vezes de forma inconsciente. E às vezes nos prejudicamos sem nós o sabermos. Por isso que a nossa liberdade de pensar, ela tem que ser regada com responsabilidade, muita responsabilidade. Porque quando nós pensamos, nós estamos antecipando algo que será materializado em palavras e em atos. Se às vezes com o nosso pensamento nós podemos prejudicar ou ajudar num aspecto, digamos, limitado da vida, a partir do momento que esse pensamento se materializa em palavras e atos, aí as consequências são muito mais profundas e duradouras. Portanto, é para o nosso próprio bem-estar cuidarmos do nosso pensamento, das nossas emoções, da origem de todos os nossos males ou de todas as nossas satisfações, todas as nossas alegrias. Está ali, no nosso pensamento, nas nossas emoções. Por isso que o homem é responsável pelo seu pensamento diante de Deus, conforme a questão 834 do seu livro, do Livro dos Espíritos. E essa responsabilização por nossos atos, palavras e pensamentos, ela é proporcional
ao nosso entendimento a respeito das leis divinas. Aquele ser ali das cavernas que nós citamos há pouco ali, aquele ser primitivo ainda, quase que não tem livre-arbítrio, sua inteligência é bastante rudimentar. Naturalmente, se ele mata um outro ser humano, aquilo vai gerar consequências. Porém, serão consequências muito mais limitadas e circunscritas do que se fosse um ser já bastante esclarecido, um ser moderno, como nós, por exemplo, que estamos aqui, que já sabemos distinguir muito bem o certo do errado e saber que tirar a vida do nosso semelhante é um equívoco gravíssimo, que a nossa lei humana está ali, né, contempla, né, nos seus códigos penais de praticamente todos os países. Né? Não consigo imaginar um país onde seja permitido, né, tirar a vida de outras pessoas. Né? É claro que há algumas leis absurdas, né, contidas em muitos povos ainda, mas isso com o tempo e com o avançar do progresso será superado. Né? Nossas leis, que são humanas, transitórias, elas vão se adequando, né, ao avançar da civilização. E isso também é o que diz Jesus, né? Aqui, a quem muito foi dado, muito será cobrado, em Lucas capítulo 12, versículo 48, dizendo que quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Nesse ponto, eu trago para você que está me assistindo nesse momento uma má notícia. Você que já tem alguma noção de doutrina espírita, nem que seja por esses breves minutos em que estivemos aqui conversando, você já sabe que todo o seu pensamento, toda a sua palavra e toda a sua ação vai gerar consequências. Não dá mais para dizer que não sabemos disso. Por isso, esse conhecimento que o Espiritismo nos traz vem junto com uma parcela de responsabilidade adicional. Já não podemos mais alegar ignorância. Ah, eu não sabia que os espíritos existem. Existem sim. Nós somos espíritos. E sobrevivemos à morte do corpo físico. E podemos nos comunicar com os encarnados depois que o nosso corpo físico morre. Levamos conosco os nossos sentimentos, a nossa inteligência, a nossa cultura, a nossa bagagem. Tudo que fizemos de bom ou de ruim levamos conosco. Os nossos bens materiais, o nosso corpo físico fica. Nosso status material, nosso poder terreno fica, desaparece com a matéria. Mas aquilo que é imaterial nós levamos. E somos responsabilizados por aquilo que fazemos. Jesus já dizia, a cada um será dado conforme suas obras. Quais têm sido as nossas obras? Então, o Espiritismo, se nos esclarece a esse respeito, nos traz uma responsabilidade maior. Porque conhecemos melhor a lei divina, livre daqueles adereços, não é, que ao longo dos séculos eles foram colocados ali no Evangelho de Jesus, né? Muitas interpretações equivocadas, muito sectarismo religioso. Para quê? Se Jesus nos manda amar ao nosso semelhante, Ele não manda amar ao semelhante que é da mesma religião que a minha. Ele não manda amar o semelhante que é da mesma nacionalidade. Ele não manda amar apenas o semelhante que pensa ideologicamente, politicamente, da mesma forma que eu penso. Não, ele manda amar o nosso semelhante, ponto. E da mesma forma como nós queremos ter liberdade para ser o semelhante que nós queremos ser, devemos também considerar essa liberdade e respeitar no nosso semelhante aquilo que ele quer ser. Né? Princípio básico do respeito e da tolerância. Naturalmente que quando estamos encarnados, a matéria ela oferece algum obstáculo ao pleno exercício do nosso livre-arbítrio, principalmente na fase infantil, onde o nosso espírito ali está adequando ao corpo material em formação. E aí o nosso livre-arbítrio ali é relativo, bastante limitado. É onde o espírito ali pode, com muito mais proveito, receber a boa influência dos pais. E nesse sentido a missão dos pais é muito importante, porque eles são responsáveis por moldar o caráter ali dos seus filhos, dentro do possível.
né? Porque já é um espírito velho, já é um espírito que traz uma bagagem. Mas assim como o jardineiro pode ali podar, né, a sua planta, né, para dar um bom direcionamento, né, tirando ali as ervas daninhas, separando o joio do trigo, assim os pais podem fazê-lo. Ao identificar ali nos seus filhos algum princípio de orgulho, de prepotência, de egoísmo, podendo fazer a ação corretiva necessária para que de uma criança, às vezes mal educada, se transforme numa criança bem educada, um adolescente mais consciencioso e um adulto responsável. Se os pais tiverem feito tudo o que estava ao seu alcance e mesmo assim aquele ser não resolveu seguir as suas boas orientações, os pais podem ficar tranquilos. Eles terão futuramente uma nova oportunidade de recomeçar a tarefa que por enquanto ainda não pôde ser completada. Porque o espírito tem a sua liberdade de ação, o seu livre-arbítrio, e isso não pode ser tirado. Os nossos amigos espirituais também, cada um de nós tem ali um anjo guardião que nos ajuda durante a existência. O seu auxílio em relação a nós é limitado, porque ele não pode desrespeitar a nossa liberdade de ação, porque senão o bem que nós fazemos ou o mal não seria responsabilidade nossa, mas deles. Assim como o professor não pode ali responder pelo aluno durante a prova, porque senão qual seria o mérito do aluno? Não foi ele que respondeu, foi o professor. É por isso que nós passamos por, às vezes, dificuldades, dores, obstáculos na nossa vida. São necessárias à nossa evolução, ao nosso amadurecimento espiritual. Mas a liberdade de ação vem junto com o dever de nós darmos um bom direcionamento para essa liberdade. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o dever é uma obrigação moral em relação a nós mesmos e depois em relação aos outros. E o dever é tão importante que ele fala como se fosse a lei da vida. Mas ele é difícil, porque suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. É verdade. Quantas vezes ali poderíamos ter feito o mal, mas não fizemos, porque a nossa consciência nos disse: opa, este caminho não é legal. Vamos fazer de outra forma. Eu poderia ter agido daquela forma sorrateira, subterrânea, ninguém iria ficar sabendo, mas a nossa consciência iria. E nós agimos de outra forma. Por isso que diz que suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever começa precisamente no ponto em que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo e termina no limite em que nós não desejaríamos ver transposto esse limite em relação a nós mesmos. Diz, Lázaro, que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Nós somos juiz e escravo na nossa própria causa. Juiz porque a nossa consciência ali a todo momento, e lembramos que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, ela nos julga, ela nos aponta, ela nos direciona, ela nos cutuca quando algo que nós fazemos não está errado. É aquele sininho de cristal, como diz a Dona Terezinha Oliveira, que ali começa a balançar, a tilintar dentro de nós, mostramos, opa, esse caminho não está legal, tem que fazer de outra forma, tem que seguir por um outro jeito. E somos escravos disso, porque não há como fugirmos a essa lei natural, a essa lei divina. Mas isso de forma nenhuma nos limita como espíritos. Quanto mais consciencioso do seu dever, mais livre o espírito é. Querem um exemplo? Jesus disse em João capítulo 5, versículo 30: Eu não busco a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
Jesus foi o ser mais livre que habitou o nosso mundo. Seu livre-arbítrio era pleno, completo. Ele poderia fazer o que quiser. Ele dominava os fluidos, tanto é que produziu diversos prodígios, fenômenos admiráveis, né, que foram tidos como milagres, utilizando essa manipulação de fluidos, químico que é e conhecedor das leis naturais físicas criadas por Deus. Ele andou, né, perante as águas, transformou água em vinho, chamou, não é, a vida. Lázaro não estava totalmente morto, mas estava quase morto. E Jesus chamou Lázaro, né, à consciência. Porque ele quis, porque ele podia, porque existia um propósito naquilo que estava perfeitamente alinhado com o propósito divino. Por isso que ele dizia que não buscava a sua vontade, mas daquele que ele enviou. Tanto é que Jesus, se quisesse, poderia fugir à crucificação. Mas ele sabia que a vontade de Deus ia além, e ele se submeteu a isso. Podemos dizer também que Paulo de Tarso, é claro que guardadas as devidas proporções, quando ele encontrou Jesus, né, na estrada de Damasco e aquela luz momentaneamente o cegou, ele disse aquelas palavras maravilhosas: Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento ele compreendeu que precisava imbuir o seu espírito de cristianismo verdadeiro. Tanto é que pouco tempo depois ele dizia que ele não mais vivia, mas era o Cristo que vivia dentro dele. Tal era a sua integração com os ensinamentos de Jesus, e os ensinamentos de Jesus perfeitamente alinhados com as leis de Deus. Na medida que nós formos evoluindo, nós vamos compreender melhor isso. Por isso que aquele ser que é livre, ele não pauta as suas ações com base nas ações alheias. Ele pauta as suas ações com base no que é certo, no que é o dever, naquilo que está alinhado perante as leis divinas. Diante de uma ofensa, ele não reage. Ele age, oferecendo o que lhe há de melhor, porque ele sabe que cada um dá o que tem. Cada um age conforme a sua natureza. Que nem naquela historinha, né, do sábio junto ao seu discípulo na beira do rio, que ele vê ali um escorpião se afogando, ele vai lá, consegue, né, com muita delicadeza tirar o escorpião da água e o escorpião vai e o pica. E pouco tempo depois cai na água de novo. E aí o mestre vai lá com todo o cuidado, tira o escorpião e o escorpião vai e o pica. Tanto é que o discípulo não aguenta mais e diz: Mestre, pare com isso. Não está vendo que o escorpião está lhe picando? Deixa ele afogar. Então o mestre diz: o escorpião age dessa forma porque é a natureza dele. A minha natureza é ajudar, é salvar. Então, com cuidado, o mestre tirou o escorpião sem que se deixasse picar. Naturalmente, o mestre se deixou picar porque queria passar uma lição para o seu discípulo, né? Um aprendizado ali. Havia um propósito, né, naquele ato supostamente masoquista, mas não. Era um ensinamento. Ele se sacrificou para inocular aquela preciosa lição, aquele veneno bendito do conhecimento e da sabedoria no imo daquele discípulo, né, no seu ser mais profundo. Por isso o ser age, cada um age conforme a sua natureza. Aquele ser que é livre plenamente, ele age com bondade, com amor, com perdão. Ele faz o bem sem esperar gratidão, porque gratidão é algo que depende do outro, mas o bem é algo que depende dele mesmo. Ele não se ofende, ele perdoa, age com humildade, como agiu com humildade certa vez, irmã Dulce, quando foi pedir uma esmola para os seus necessitados e a pessoa foi e cuspiu na sua mão. Ela fechou a mão, levou para trás. Tudo bem, isso é para mim. Mas e para os meus necessitados? O que o Senhor pode oferecer? Certamente nós não teríamos essa presença de espírito, essa capacidade de agir com amor, com bondade,
com despreendimento. Mas ela agiu dessa forma, ela conseguiu agir assim, com muita humildade, quebrando, né, aquele espírito belicoso da outra pessoa. Por isso, o ser que é completamente livre, ele não se ofende, ele perdoa. Ele não espera ser amado, ele ama. Divaldo Franco nos diz de forma muito interessante: não se preocupe se você não é amado, isso é problema do outro. Preocupe-se em amar, porque isso é responsabilidade sua. E isso nos faz entender, né, refletindo sobre a liberdade, sobre a responsabilidade, de que o nosso destino, a nossa felicidade está em nossas mãos. Não depende do outro, não depende de nenhuma atitude exterior. Depende, sobretudo, de uma atitude nossa, que nós podemos fazer usando bem o nosso livre-arbítrio. É claro que vai exigir renúncia, renúncia de hábitos infelizes, de paixões que não são muito adequados. Né? Lembra do que disse o Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Emmanuel também, né, de forma semelhante, no livro Fonte Viva, através das abençoadas mãos de Chico Xavier, nos diz: une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. É claro que ainda estamos um pouco longe disso. Natural. Senão não estaríamos aqui, estaríamos em um mundo mais avançado, mais evoluído. Todos estamos nesse mesmo barco mediano. Mas podemos fazer algo mais. Doarmos um pouquinho mais de nós para tornarmos o nosso meio ambiente mais agradável. Não é que eu não falo meio ambiente físico, né? Falo meio ambiente espiritual, né? Tornar as nossas relações mais saudáveis, mais profícuas, mais amorosas, mais tolerantes, começando em casa, depois no nosso círculo de trabalho, nosso círculo de relação, nas redes sociais. Por que muitos de nós, quando vão às redes sociais, agem como se fossem brucutus, proferindo impropérios, ofendendo outras pessoas, só porque as outras pessoas têm uma opinião diferente da nossa? Meu Deus! Respeitemos isso como queremos que as nossas opiniões diferentes sejam também respeitadas. Um princípio básico de coerência: respeitar para ser respeitado, tolerar para ser tolerado. Tem uma frase muito interessante que diz mais ou menos assim: que democracia é a nossa capacidade de escolher livremente os nossos representantes, votar. Tolerância, né, é a gente proferir as nossas opiniões, né, exercer a nossa liberdade de pensamento, de expressão, né? Mas fundamentalmente tolerância, respeito e educação é não ofendermos ninguém. A partir do momento em que nós proferimos palavras negativas ofendendo o nosso próximo, o nosso argumento já caiu por terra. A força do nosso argumento não está no volume, nem no teor negativo de nossas palavras. Está no argumento em si, na lógica, na sua razoabilidade, na sua capacidade de influenciar sem desrespeitar, sem ofender. Bom uso também da nossa liberdade no trânsito, que às vezes é caótico, às vezes é agressivo ali, é cada um por si. Possamos agir com gentileza, com respeito, não retribuir a fechada que nós recebemos. Ele fechou a mim, tudo bem. Eu não sei se ele está no mau dia, se ele está com pressa, se ele está indo para o hospital porque a esposa está para ter neném. Não sei, não importa. É ele. Importa o que eu faço. Eu só controlo a mim mesmo, eu não controlo o que o outro faz. O que o outro faz é a responsabilidade dele, que ele vai colher para o bem ou para o mal as consequências de seus atos. Mas eu controlo a mim mesmo, eu controlo a minha mente. Isso é ser plenamente livre. Não ser escravo das coisas, nem das posses, mas possuirmos as coisas, não é porque vivemos no mundo, mas de forma desapegada.
respeitar o nosso corpo, que é um presente de Deus, respeitar a vida que eventualmente flua através de nós, né? Não querer tirar essa vida, exceto se aquilo, né, se a gravidez, por exemplo, colocar em risco a nossa saúde. Então, nessa situação, né, de exceção, é que seria, perante os códigos divinos, admitida a possibilidade da interrupção da gravidez. Fora isso, não. Se nós não queremos aquele ser, pelo menos, e temos condições físicas, saúde para tal, que levemos adiante a gravidez. Depois, se não quisermos ficar com a criança, coloquemos para a doação. É um ser ali independente, que está em formação dentro de nós. Não pertence ao meu corpo aquele ser, embora seja dependente fisicamente, como o recém-nascido também é dependente fisicamente de um adulto, de um responsável, senão ele não sobrevive. Aquele ser que está ali em gestação, nesse sentido, é um ser dependente. Mas como individualidade, ele é um espírito independente. Por que nós vamos, em nome às vezes de uma certa liberdade, tirarmos aquela vida? Liberdade com responsabilidade, com irresponsabilidade não combina. Liberdade pressupõe respeito. Pressupõe a aceitação da existência do outro, sobretudo de um outro que ainda não tem condição de se defender. É algo importante para a nossa reflexão. E se eu já cometi esse desatino? A vida tem seus meios de nos possibilitar a reabilitação. Não precisamos deixar para uma outra existência. Podemos, desde a existência atual, reparar o mal que nós tenhamos feito, desta ou de outras existências. Podemos acolher crianças desabrigadas, podemos ser voluntários em instituições de amparo à criança, podemos fazer o que está a nosso alcance para ajudar o nosso semelhante, a tornar a vida do nosso próximo um pouquinho menos difícil, um pouquinho menos dura, um pouquinho mais feliz. Ao fazermos isso, nós semearemos em nós a semente da nossa própria felicidade e também repararemos o mal que nós tenhamos feito. Por isso que quando as pessoas falam, eu fiz isso porque a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, mas é o espírito que é fraco. E aí nós relembramos, o que disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que Paulo continua, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E é importante nós refletirmos sobre o que nos domina atualmente. Eu sou movido pelas paixões? Ou eu me esforço por dominá-las? Eu tenho apego à posse, a coisas ou pessoas? Ou eu ajo com elas com desapego? Respeitando inclusive no outro o direito de ir embora se ele quiser. É talvez um dos maiores atos de amor que nós podemos oferecer ao nosso semelhante. Se ele não quer mais, paciência. Devemos respeitar. Não podemos tirar dele a liberdade que nós queremos para nós. Interessante recordar, para finalizar essa nossa conversa de hoje, a esse respeito, uma história de Rubem Alves. Rubem Alves, que se chama A Menina e o Pássaro Encantado, de Rubem Alves. Que conta que havia uma menina que tinha um pássaro completamente encantado. Porque os pássaros comuns, eles ficam presos na gaiola, mas se nós abrirmos a gaiola, eles vão embora. E nunca mais voltam. Mas esse pássaro não. Ele ia e voltava, ele tinha plena liberdade. E quando ele voltava, ele trazia nas penas, no seu penacho, no seu próprio corpinho, ele trazia o colorido dos lugares onde ele havia estado. Certa vez ele voltou com suas penas muito brancas, extremamente alvas, porque ele havia passeado perante as geleiras, nos lugares muito frios.
trazendo os cânticos daquelas pessoas que viviam ali no gelo. Em outra situação, ele veio com penas douradas, vermelhas, porque ele havia passado um tempo numa terra bastante seca, ressequida pelo sol, trazendo ali canções daquelas pessoas que sonhavam com um pouco de chuva. E a menina sempre se encantava com aquelas histórias trazidas pelos pássaros encantados. Mas ela ficava triste, porque chegava a hora de ele ir embora. Mas ele dizia que era necessário que ele fosse, para que ela sentisse saudade, e nessa saudade o amor entre eles se fortificasse. Até que uma vez ela teve uma ideia malvada. Pensou: quando ele vier aqui da próxima vez, vou trancá-lo numa gaiola. E comprou então uma linda gaiola, própria para prender o pássaro que se ama. E assim que o pássaro chegou, contou as suas histórias e foi repousar na gaiola. E ela de madrugada, enquanto o pássaro dormia, foi lá e o trancou. Foi então que ela ouviu um grito, algum tempo depois. Ah, menina, o que você fez? Quebrou-se o encanto. Vou ficar mudo, porque agora não terei mais como viajar, como me encantar pelos lugares, e a minha beleza morrerá. Ela não acreditou muito, pensou que o pássaro ia se acostumar com aquela gaiola. Mas ele foi ficando triste, suas penas caíram, e daquele colorido todo se transformou num cinza pálido, feio. Já não era mais aquele pássaro que ela conhecida e que ela amava. Foi quando então ela caiu em si e resolveu abrir a gaiola e disse: pode ir, pássaro, vá embora. Eu gosto da sua liberdade, é ela quem me traz encanto. E assim ele foi, né? E ela sempre, todos os dias, se arrumava pensando: será que ele vai voltar hoje? E juntos, ele à distância, viajando pelos lugares, e ela com seus pensamentos de saudade, eles se encontravam, né, nesse pensamento de amor. Por isso, quando nós amamos alguém, que possamos ter esse amor com desapego. Essa pessoa pode, uma hora para outra, retornar para Deus. Ela pode, de uma hora para outra, resolver ir embora, seguir um rumo diferente da nossa vida. Se nós amamos de verdade, devemos respeitar. Pode ser que ela não esteja tomando a melhor decisão, não importa, mas isso é um problema dela. O que eu posso fazer agora é respeitar, conversar, dialogar, entender, mas respeitar. Né? Um dia, o tempo trará a cura para essas nossas feridas morais. Que a nossa vida possa ser plena, com muita liberdade de pensar, liberdade de consciência, mas sem nos esquecermos da responsabilidade que isso implica. Promovendo não uma autocensura, uma palavrinha que muitas vezes causa desgosto, mas um autocuidado, uma certa vigilância, como dizia Jesus, né? Vigiai e orai. Uma certa vigilância em relação ao que pensamos, ao que fazemos, da nossa liberdade de ação, ao que fazemos do nosso livre-arbítrio. Que Jesus nos ampare na nossa caminhada, hoje e sempre. Obrigado.